Bom, pessoal, bom dia para vocês, né? Espero que vocês estejam bem. Vocês vão estar recebendo essa aula aí que eu estou gravando para vocês, né? No decorrer de janeiro. Fazer aquela revisãozinha para o seu Enem, né? E eu hoje vou partilhar um conteúdo com vocês, uns exercícios com vocês, são importantes. Sempre aparece, né, no Enem. Então, separei alguns conteúdos para vocês. Tem a parte do seu outro professor também, tem a minha parte. Fiz um apanhado geral para montar uma aula bacana para vocês, tá certo? Eu vou partilhar o conteúdo, vou, né, escrever os exercícios aí que estão sendo feitos e depois, no final, ainda vou deixar um recadinho para vocês, tá certo? Vamos começar então? Bom, vamos lá, né? Bom, só para dizer para vocês, pessoal, que essa parte da matéria da física que eu peguei aí, né, conforme eu havia falado, é um apanhado geral de tudo que a gente viu, né? Então vamos começar o primeiro exercício. Ele fala do pêndulo. O pêndulo é uma coisa que de vez em quando aparece para realmente a gente fazer, entendeu? Então a gente tem que ter ali algumas noções, estratégias e algumas dicas para a gente poder fazer um exercício desse tipo, né? Então aí é um movimento ondulatório. Então diz assim, um pêndulo simples de 100 centímetros de comprimento e executa uma oscilação completa, ou seja, uma ida e uma volta completa, em 6 segundos. Se for o mesmo pêndulo, no mesmo local, ou seja, quando ele fala o mesmo local, ele quer dizer a gravidade, entendeu? Execute uma oscilação completa em 3 segundos, para ele fazer essa oscilação em 3 segundos, qual deve ser o comprimento dele, né? Então ele quer reduzir o tempo de uma volta completa. Qual deve ser o comprimento que o pêndulo tem? Então vou começar, ó. Essa aí é uma equação, esse T é o período do pêndulo, né? 2π, L é o comprimento do pêndulo e G da gravidade. A gravidade é sempre em metros por segundo ao quadrado. Então esse L ali, certamente, você já sabe que ele tem que estar em metros, né? Então olha lá. O que eu comecei a fazer ali, ó? Eu coloquei abaixo do período o 2π. Ele é uma constante, né? Então coloquei ele aqui e igual a raiz quadrada de L sobre G. Eu tenho uma raiz de um lado, então do outro lado, se eu tirar a raiz, eu tenho que elevar o quadrado do outro lado. Olha o que acontece. P ao quadrado sobre 4π ao quadrado, né? Eu levei as duas partes ao quadrado e tirei a raiz, e ficou L sobre G. Ele quer saber, né, o comprimento do pêndulo. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa constante G para cá e o período para baixo. Por que você fez isso? Porque o G e o 4π ao quadrado, eles são constantes para os dois pêndulos. O que muda nos dois pêndulos é o comprimento e o período. Então, como eu já achei a constante para fazer a igualdade entre os pêndulos, olha como é que fica a nossa equação agora. Ó. L1 T1 ao quadrado, L2 T2 ao quadrado. Ou seja, eu achei essa constante, então essa constante serve para o primeiro pêndulo, que é essa parte que está aqui ao lado dela, e também serve para o segundo. E agora vamos colocar os valores. L2 é quem eu quero saber. Né? O segundo período é 3, né? O tempo da oscilação completa, então 3 ao quadrado. 1 é o comprimento do primeiro pêndulo, apesar de ser 100 centímetros, ele tem que estar sempre em metro. Então 1 metro. E 6 segundos é o período do primeiro pêndulo. Feito isso, né? O que vai acontecer? O 3 ao quadrado vai vir aqui para cima, olha lá. 9 sobre 36. Esse é o comprimento do segundo, né? L2 está aqui. E lógico, você já sabe que 9 sobre 36 é a mesma coisa que 1/4, que é a mesma coisa que 0,25 metros, né? Se fosse no Enem, possivelmente não estaria 0,25. Possivelmente estaria em 25 centímetros. Por que estaria em 25 centímetros? Porque o texto original do problema passou em centímetros.
Então também estaria em centímetro, tá certo? Esse é o primeiro problema. Vamos ao segundo, então. Um certo submarino, através do seu sonar, emite ondas ultrassônicas de frequência 28 kHz, cuja configuração é apresentada na figura abaixo. Então tem uma figura ali, ó. Em uma missão estando em repouso, esse submarino detectou um obstáculo à sua frente, medido pelo retorno do sinal do sonar 1,2 segundos após ter sido emitido. Então o submarino ele lança a onda, ela vai, bate no obstáculo e volta, gastando 1,2 segundos, ou seja, a ida dela é 0,6 segundos e a volta dela é 0,6, a soma dá 1,2. Para essa situação, pode-se afirmar que a velocidade da onda sonora na água e a distância em que se encontra o obstáculo. Bom, então ali no desenho da figura você tem meio comprimento de onda, 2,5 centímetros. Então olha só, a frequência 28.000 Hz, né, que é o mesmo que 28 kHz. Então eu já tirei o quilo, eu já tirei o K e coloquei os 3 zeros, é importante isso. O comprimento da onda, como ali ele está me retratando, meio comprimento de onda como 2,5 centímetros, um comprimento inteiro é 5. 5 centímetros que nós vamos ter que passar para metro daqui a pouco. O tempo da ida, conforme eu já falei para vocês, é de 0,6 segundos. Né? A volta também é 0,6. V lambda F, esse aí é mais tranquilo da gente fazer, né? Tá direto. O lambda, 510 a menos 2, 5 centímetros. Quando eu quero mandar para metro, eu multiplico por 10 a menos 2, vezes 28.000, né? Que é 28 kHz, 28.000 Hz. Quando eu faço a multiplicação, vai ficar 5 vezes 280. Esse 10 a menos 2, eu tirei 2 zeros aqui. Portanto, o resultado vai dar 1.400 metros por segundo. Essa é a velocidade que ela tem na água. Qual é a distância percorrida? Aí eu uso a definição de velocidade, né? Distância sobre tempo. Eu quero saber a distância, velocidade vezes o tempo. A velocidade a gente já achou, os 1.400, e o tempo. É o tempo da ida, né? Não é o tempo total. Não é porque o tempo total é a ida e a volta. Então é o tempo que ele levou para atingir o obstáculo. Então é 1.400 vezes 0,6 que vai dar 840 metros de distância. Ok? Então esse aí foi sobre ondas, né? Um exercício bacana de você fazer. Algumas transformações de medidas que você deve guardar sempre, tá certo? Vamos mais um. Um aprendiz de cozinheiro colocou 1 litro de água em temperatura ambiente de 25 graus Celsius numa panela sem tampa e a deixou aquecendo em um fogão elétrico sob uma boca de potência 2.000 watts. Considerando-se que toda a energia fornecida pela boca é absorvida pela água, qual o tempo mínimo aproximado em que toda a água evapora? Evaporação, hein? Aí tem alguns dados do problema. Calor latente de vaporização, 2.256 kJ por quilograma. Olha as unidades de medida, hein? Calor específico da água, 4,2 kJ por quilograma graus Celsius. A quantidade total de calor, né? MC delta T, porque a água vai ter que sair dos 25 e atingir os 100, mais M vezes L, né? O latente de vaporização. Ou de vaporização, certo? Então a massa, 1 litro é 1 quilo. Por que vai ter que estar em quilo? Porque o calor específico está em quilo. Está aqui, ó. Então 1 quilo, 4,2 vezes 1.000, né? Porque é 4,2 quilojoules, então por isso que eu coloquei vezes 1.000. A variação da temperatura que é 75, né? Saiu dos 25 atingindo 100, 75. E quando atinge esse 100 é que começa
a evaporação. Massa de 1 kg vezes o latente, 2.256, seguido de 3 zeros, porque aí eu tiro o quilo, fica só o joule. A quantidade total, então, vai ser, fazendo essa primeira multiplicação aqui, 315 mil, mais 2.256.000 joules. Quando eu somo tudo, 2.571.000 joules a quantidade total de calor. Mas ele quer o tempo, né? E eu tenho a potência. Então, eu vou para a minha equação, potência e energia sobre tempo. O tempo vai ser a energia dividido pela potência. A energia, então, vai ser 2.571.000 dividido por 2.000. Né? Eu corto os zeros aqui, vou cortar esses 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. E quando eu faço a divisão, dá 1.285 segundos. Né? Se você quiser, você pode passar esse tempo para minuto, né? Que seria 21,4 minutos gasto. Esse exercício é um exercício de troca de calor, né? Está liberando calor para aquecer a substância e a troca de calor ela é reincidente quando a gente fala do Enem, né? Então é algo que muitas vezes aparece para você fazer. Por isso que eu coloquei esse exercício. Ele é um exercício importante, tá certo? Tudo bem até aí? Bom, espero que por enquanto você esteja aproveitando aí. Ainda tem mais alguns exercícios para a gente fazer. Vamos lá. Exercício 4. Um buffet foi contratado para servir 100 convidados em um evento. Dentre os itens do cardápio constava água a 10 graus Celsius, né? Sabendo que o buffet tinha em seu estoque 30 litros de água a 25 graus, determine a quantidade de gelo em quilogramas a 0 grau necessário para obter essa água a 10 graus. Então, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 30 litros que estão em 25 graus, vai adicionar gelo a 0 para fazer a temperatura cair para 10. Né? É um exercício de troca de calor. Dados: a fusão do gelo 80 calorias por grama, calor específico do gelo 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então vamos começar. Como é um exercício de troca de calor, QA mais QB igual a 0. Né? Isso aí é o primeiro passo. Continuando, MC delta T mais massa vezes o latente de fusão, porque o gelo vai se fundir e virar água, mais MC delta T. Vamos ver quem é cada um desse aí. 30.000 gramas, porque são 30 litros de água, 30 quilos de água, então são 30.000 gramas de água. Calor específico da água, que é 1, e a variação da temperatura. A temperatura final que ela vai chegar é 10, mas ela começa com 25. Massa do gelo, latente de fusão do gelo, 80, porque está no estado sólido, né? Chamei de gelo, e ele vai para o estado líquido. Então tem uma mudança de estado físico. Por isso que a gente coloca aqui o calor latente. A massa do gelo, 0,5, calor específico do gelo. E o final que ele vai atingir é 10, mas ele começa com 0. Então aí as nossas equações de troca de calor estão montadas. Agora é uma questão matemática da gente fazer. 30.000 vezes menos 15, 80m mais 5m igual a 0. 85m igual a 450.000. 450.000 dividido por 85, que é importante. E quando eu faço a divisão, dá 5.294 gramas. Por que saiu em gramas? Porque eu coloquei a massa da água em gramas. Né? O calor específico está em gramas. Mas num possível Enem, não ficaria em gramas, daria em quilogramas. 5,29 quilogramas de gelo seriam necessários para isso aí. Então esse exercício de troca de calor com mudança de estado físico, ele já é um exercício que ele requer uma atenção maior, tá certo? Então a gente tem que ter essa atenção aí. Né? Esse foi o número 4.
Vamos mais um então. Ó, esse aí é exercício cara do Enem. Muito grande para você ler, né? E temos que ler com atenção. Há alguns anos a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpada, muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e as de LED. Numa residência usavam-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, que ficavam ligadas em média 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas, que consomem 20 watts cada uma e também ficam ligadas em média 5 horas por dia. Adotando o valor de 40 centavos o quilowatt-hora, quanto é a economia em um mês de 30 dias? Então vamos lá. A nossa equação é essa. Quando eu quero falar de consumo, não pode esquecer potência vezes o tempo. Então, lâmpadas incandescentes. São 10 lâmpadas de potência 100 watts que ficam ligadas 5 horas por dia durante 30 dias. Então, elas gastam 150 mil watts-hora, que é o mesmo que 150 kWh. Como cada quilowatt vale 40 centavos, quando eu faço essa multiplicação, o gasto delas é de R$60. Isso elas incandescentes. E se elas forem de LED? É a mesma equação. 10 lâmpadas, só que agora a potência delas é de 20 watts. 5 horas por dia durante 30 dias. Quando eu faço a multiplicação, equivale a 30 mil watts-hora. Que eu vou tirar os 3 zeros e colocar o quilo. 30 kWh vezes 0,4, que é quanto custa cada quilowatt-hora, e equivale a R$12. De quanto é a economia, então? É apenas a subtração dos dois valores. Isso vai me dar uma economia de R$48. Importante esse exercício, porque ele fala de consumo. Então, sempre quando aparece consumo, eu sempre presto atenção. Porque é importante, sempre tem para a gente fazer. Continuando. As lâmpadas de LED são muito mais eficientes do que as incandescentes. A tabela abaixo permite perceber essa diferença. Basta comparar os valores da potência elétrica para os dois diferentes tipos de lâmpada. Para cada linha da tabela, o fluxo luminoso é o mesmo, diferindo apenas no valor da potência elétrica que cada lâmpada precisa para atingir o mesmo resultado luminoso. Nesse contexto, suponha que em uma residência sejam trocadas 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts por 10 lâmpadas de LED de mesmo fluxo luminoso. Considere que cada lâmpada permaneça ligada 3 horas por dia e que o custo do quilowatt-hora é igual a 90 centavos. Qual é aproximadamente a economia gerada na conta de luz com a troca das lâmpadas no final de 30 dias? Bom, vamos lá ver, Perceba que ele falou das 10 lâmpadas de 100 watts. Então eu estou com aqui, essas lâmpadas de 1700 lumens, Elas são 100 watts de potência se forem incandescentes, que equivalem a 20 watts de potência se forem de LED. Essa tabela ela pode te atrapalhar e te confundir. Você tem que prestar atenção quando você vai colher os dados do problema. Continuando. As incandescentes. 100 watts, 3 horas por dia. São 10 lâmpadas. Energia, potência vezes o tempo. 10 lâmpadas de 100 watts, 3 horas por dia durante 30 dias. Que vai equivaler a 90 mil watts-hora de energia consumida, ou seja, 90 kWh. Isso as incandescentes. Lâmpadas de LED de 20 watts, também ligadas 3 horas por dia. Também são 10 lâmpadas. Energia, potência vezes o tempo. São 10 lâmpadas de 20 watts, 3 horas por dia durante 30 dias. Então, ela equivale a 18 mil watts-hora. Na verdade, são 18 kWh.
Cada quilowatt vale 90 centavos. Então 90 kWh vezes 90 centavos, ou 0,9, vai me dar R$81. 18 kWh vezes 0,9 vai me dar R$16,20. Quando eu subtraio os dois, a minha economia é de R$64,80. Exercício bom de você fazer, né, de consumo novamente, eu insisto muito nisso aí, porque é uma coisa que aparece sempre para você fazer, tá certo? Tabelinhas como essa aí podem te atrapalhar. Então eu tenho que ler o exercício direitinho e devagar, né, para eu poder saber onde está a armadilha da atividade. Temos mais um ainda. Um chuveiro opera em uma rede de 220 volts, dissipando 7.600 joules por segundo de calor em sua resistência. Se o mesmo chuveiro for conectado a 110 volts, qual a potência dissipada? Lembrando que quem é joule por segundo? Joule por segundo é a definição de watts. Então por isso que eu vou colocar aqui, ó, a tensão 220 volts, o primeiro chuveiro, né? Com a potência dissipada de 7.600 watts, que é a mesma coisa que joule por segundo. O segundo chuveiro está ligado em 110 e ele pergunta qual vai ser essa potência dissipada. Então, ó, U ao quadrado sobre R. A resistência vai ser o 220 ao quadrado dividido pela potência, que é 7.600 watts. 48.400 dividido por 7.600. E a resistência vai ser igual a 6,36. A resistência é a mesma, continua sendo a mesma. A tensão é que mudou. Então, quando eu for calcular a potência dissipada, é a mesma equação que está aqui, U ao quadrado sobre R. U agora passa a ser 110, então 110 ao quadrado, dividido pelo R que a gente acabou de encontrar aqui, ó, 6,36. Então a potência dissipada vai ser 12.100 dividido por 6,36. E a potência dissipada, 1.902 watts, ou 1.902 joules por segundo, que é a mesma coisa que o watts. Então esses exercícios de potência dissipada, eles também são importantes de você fazer, tá certo? Guarde sempre eles, porque são fundamentais. Bom, agora eu vou voltar a tela para mim, que eu ainda vou dar um recado para vocês. Eu sei que não é o momento mais fácil, mas é um momento que você precisa se dedicar, né? Você precisa ter essa dedicação aí. E eu tenho certeza absoluta que vocês estão plenamente preparados para fazer um bom Enem, bons vestibulares, né, para alcançar o objetivo de vocês. A gente não, né, devido a tudo o que aconteceu, a gente não teve muito tempo de contato próximo. Mas sabe que eu admiro vocês, né? Passaram por isso aí bem. Alguns de vocês já estão sendo aprovados aí, outros serão também, né? Nem chegou o Enem ainda, mas já tem vestibulares importantes aprovando vocês aí. Eu só tenho que parabenizar vocês, né? Dizer que vocês são fenomenais, são realmente pessoas de bem e espero que vocês possam continuar seguindo nesse caminho, tá certo? Quero desejar para vocês um ótimo 2021, que vai ser diferente do que foi esse 2020. Nossa, a gente sabe disso, que ele vai ser melhor, né? E dizer que tanto eu quanto o pai de vocês, a família de vocês, eu tenho certeza que acredita muito em vocês. E eu acredito bastante, tá certo? Bota na sua cabeça que você vai chegar lá, tenha confiança em você que tudo vai acontecer, tá ok? Pessoal, desejo a todos vocês aí, ó, um ótimo ano e saudade de vocês, né? Um grande abraço a todos, muitas felicidades e precisar, vocês sabem que a gente está sempre perto. Um abração, pessoal.